Agar estava sozinha no deserto. Ela era uma escrava egípcia, e apesar de estar grávida, ela havia fugido dos seus donos. Isso aconteceu de tanto que ela era maltratada por sua dona. E foi no deserto que o anjo do Senhor a encontrou, perto de uma fonte. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareio. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Deus que vê. Um dia Sarai, que viria a ser Sara, que era esposa de Abrão, que um dia viria a ser Abraão, disse para ele ter relações com a escrava dela, Agar. De acordo com esse plano, ela criaria o filho de Agar como se fosse dela, e Abraão acabou concordando. E isso aconteceu quando já fazia 10 anos que eles estavam em Canaã. Então, Agar passou a ser concubina dele, e ela ficou grávida. Porém, quando ela descobriu que estava grávida, passou a tratar com desprezo a sua dona, Sarai. Foi então que Sarai disse para Abraão, o que podemos ver em Gênesis 16, 5 e 6. Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Fato é que Sarai tanto maltratou Agar que ela preferiu fugir para o deserto, mesmo estando grávida. E foi no deserto que o anjo do Senhor a encontrou, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. Ele perguntou para ela de onde ela vinha e para onde ela estava indo. E ela respondeu com sinceridade que estava fugindo da sua dona. Então, o anjo do Senhor ordenou que ela retornasse, que ela voltasse para os seus donos e que fosse obediente em tudo. E ele disse também o que está escrito em Gênesis 16, 10, 11 e 12. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Então Agar chamou aquela pessoa que havia falado com ela de o Deus que vê, porque ela havia perguntado para si mesma: será verdade que eu vi aquele que me viu? E é por isso que esse poço que fica entre Cades e Bered é chamado de poço daquele que vive e me viu. Então Agar obedeceu o que o anjo do Senhor havia dito e retornou para sua casa, para junto dos seus donos. Teve o bebê e ele foi chamado de Ismael. No tempo certo, a dona dela, Sarai, também teve seu filho, o filho prometido, e colocou o nome dele de Isaque. E no dia que ele foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Naquela ocasião, Sara viu que Ismael estava rindo, estava tirando sarro de Isaque. Então ela disse para Abraão se livrar da escrava e do filho dela, porque ela disse que ele jamais seria herdeiro com o seu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão. Mas Deus disse assim para ele. Isso está em Gênesis 21, 12 e 13. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro, encheu de água e entregou para Agar. Colocou nos ombros dela e mandou-ela embora junto com seu filho. E ela foi, e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Em dado momento, a água acabou. Foi então que ela deixou o menino debaixo de uma árvore, à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou que não poderia ver o seu filho, seu menino, morrer. E sentada então ali perto, ela começou a chorar. A palavra diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou. Levante, pegue o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. E a palavra diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde ver uma fonte. Então ela foi até lá, encheu de água a sua vasilha. E é dito que Deus estava com o menino e cresceu, viveu no deserto
e tornou-se um flecheiro. Ele passou a viver no deserto de Paran e sua mãe então conseguiu uma mulher da terra do Egito para ser sua esposa. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, se inscrever e compartilhar também. Ah, e não esqueça de comentar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.